Bom, pessoal, então dando continuidade aqui à nossa lista de exercícios de geodésia, né? Exercício dos sistemas UTM, RTM e LTM. Então nós tínhamos parados no exercício 22, né? Então, claro, o objetivo aqui dos exercícios é sempre trazer uma situação prática, né? Mesmo que simulada, enfim, de situações aí que o profissional poderia enfrentar no seu dia a dia na vida profissional, né? Então, nesse caso, um profissional obteve a distância LTM, né, então Sistema Local Transverso de Mercator, entre dois pontos por meio da base cartográfica do município de Londrina, Paraná. Distância LTM, distância TM, né, 236,024 metros. Estes pontos, os dois pontos, né, foram posteriormente determinados por posicionamento GNSS. Então, em campo lá, né, um par de receptores GNSS em cada ponto, resultando nos valores apresentados na tabela a seguir, em Sirgas 2000. Então nós temos ali os dois pontos, né, o M031 e o M033, e os valores ali de latitude e longitude geodésicas em Sirgas 2000, né, determinadas pelo GNSS. Bom, dispondo apenas do software ProGrid do IBGE, que é gratuito, né, para transformação de coordenadas, determine a diferença entre a distância obtida pela base cartográfica do município e a distância obtida pelo posicionamento GNSS. Então, o que nós temos aqui, né? Então, a gente já tem uma distância conhecida entre esses dois pontos pela base cartográfica do município, né? No sistema de projeção LTM, Local Transversa de Mercator. E essa distância vale 236,024 metros. Bom, em campo esses dois pontos foram ocupados, né, o M031 e o M033, com receptores GNSS, e consequentemente a gente tem as coordenadas geodésicas, né, latitude e longitude de cada um deles, que veio desse posicionamento GNSS. Né. Bom, se eu tenho coordenadas, eu tenho distância. Né. Então, se eu tenho as coordenadas dos pontos, eu posso determinar a distância entre eles. Tá? Então, qual que é o objetivo aqui? É a gente comparar essa distância vindo do GNSS, ou seja, vindo das coordenadas, né, que o posicionamento GNSS forneceu em cada ponto, com a distância conhecida na base cartográfica do município. Né? Por exemplo, sei lá, os dois pontos no arquivo do AutoCAD, por exemplo, né, no sistema LTM lá, e a gente simplesmente mediu ali a distância entre eles pelo comando dist, por exemplo. Né? Enfim. Bom, então como é que a gente resolve? Bom, a gente vai ter que determinar a distância LTM desses dois pontos vinda pelo posicionamento GNSS, né, para poder comparar com a distância LTM que a gente já tem na base cartográfica do município de Londrina. Bom, se a gente tivesse um software comercial, né, bom, tudo bem, a gente poderia simplesmente jogar ali as coordenadas geodésicas do ponto e converter ali para coordenadas LTM, né, e com base nessas coordenadas LTM a gente faria ali obteria ali a distância horizontal entre eles, né, no sistema LTM. Mas vamos supor que a gente não tem esse software comercial, né? A gente não tem um software que nos converta de geodésicas para LTM. A gente só tem o ProGrid do IBGE, que é gratuito. E o ProGrid do IBGE só converte para UTM. Né? Então, como é que a gente conseguiria resolver? Como é que a gente conseguiria, então, determinar uma distância LTM vinda do GNSS para esse par de pontos? Bom, primeira coisa, né? Então, se a gente tem o ProGrid, vamos usá-lo, né? Então, nosso referencial de entrada vai ser o Sirgas 2000 e o nosso referencial de saída também vai ser o Sirgas 2000. A gente não está mudando o referencial, a gente vai estar mudando as coordenadas. Né? A gente vai entrar com latitude e longitude, coordenadas geodésicas, e a gente vai querer coordenadas UTM, este, norte, exão e elisão na saída. Dois pontos apenas, né? Vamos fazer uma entrada aqui via teclado mesmo. Tá? Graus, minutos e segundos. Né? E aí a entrada manual, identificador do ponto, então ali o M031, latitude, menos 23 graus, 15 minutos, 45,5869 segundos, né? Então, estou tirando as informações aqui da tabela que é fornecida, né? Longitude, menos
menos 51 graus, 10 minutos, 59,8724 segundos. Comentário a gente deixa em branco, né? E o segundo ponto, o M033. Então, latitude, menos 23 graus, 15 minutos, 45,5407 segundos. Longitude, menos 51 graus, 10 minutos, 51,5693 segundos. Então é isso, coordenadas geodésicas dos dois pontos no ProGrid. Só fazer uma checagem aqui se está tudo ok, né? Beleza. Beleza, então continuar salvar e processar, né? Vamos ter uma saída na tela mesmo. São apenas 2 pontos, né? Então tá ali, coordenadas de entrada geodésicas, coordenadas de saída UTM, ambas em Sirgas 2000. Né? Então, aqui tá as coordenadas leste e norte dos dois pontos. Né? Bom, temos coordenadas UTM, só que a gente quer distâncias em LTM. Né? Então, como é que a gente pode resolver isso? Né? Bom, se a gente for lembrar, distância num sistema TM vale a distância elipsoidal vezes o fator de deformação K, né, daquela projeção, né, para aquele ponto. Bom, fator de deformação K, aí a gente vai lembrar que a gente tem a planilha, né, do nosso curso ali que fornece o fator K e a convergência meridiana por coordenadas geodésicas, né? Tanto no sistema UTM quanto RTM ou LTM, né? Basta a gente variar a aba aqui. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos obter o fator de deformação K da projeção, tá? Para o TM. Se a gente tem o K da projeção e nós temos a distância UTM, a gente consegue obter a distância elipsoidal. Se nós temos a distância elipsoidal e temos o K da LTM, nós conseguimos obter a distância LTM. Né? Então essa aqui é a ideia, né? A gente vai jogar com o que a gente tem, né? Então a gente tem o ProGrid nos dá coordenadas UTM. E a gente tem essa planilha do Excel que nos dá o fator de deformação K, seja UTM, seja LTM. Bom, juntando esses dois com o conhecimento que a gente tem, né, que vocês adquiriram aqui no curso, em que a distância UTM, né, a distância em qualquer sistema TM, né, vale a distância elipsoidal vezes o fator de deformação K. Até desculpa, não sei se antes eu falei trocado, mas enfim. Distância UTM igual a distância elipsoidal vezes o fator K da projeção. Então a gente consegue obter a distância que falta, né, no sistema LTM. E aí a gente consegue comparar essa distância LTM vinda do GNSS, usando os dados do GNSS, né, no ProGrid e no Excel, com a distância LTM de referência na base cartográfica do município. Bom, então vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui o ProGrid como referência. Aqui o Excel eu vou minimizar ele para poder inserir, consultar, né, os valores. Então, M031 e M033, né? Latitude, menos 23 em ambos, em graus, né, minutos 15 em ambos, segundos. Aí aqui a gente tem que lembrar que o ProGrid às vezes ele nos engana, né? Ele esconde ali as casas decimais, né? Enfim, arrastando ali a aba. 45,5869, 45,5407. E agora vamos para a longitude, né? Então, menos 51 em ambos, minutos 10 e 10, segundos. E aí, de novo, né? Ele vai esconder ali um pouco as casas decimais. 59,8724 e 51,5693. Então tá aí, a gente tem o K em ambos os pontos, né? O K para um ponto e o K para o outro ponto.
Como visualmente a gente não sabe, né, se a distância é significativa ou não, enfim, né, então se a distância é curta, a gente pode considerar que eles são iguais, né? Mas no caso geral a gente trabalha com a média de ambos, né? Se a gente quer a distância, então a gente trabalha com o fator médio, né, o fator de deformação K médio do alinhamento, tá? Vamos agora fazer o seguinte. Então agora a gente vai pegar essas informações, copiar, né? A gente obteve o K na projeção UTM. Então a gente vai aqui para a aba da LTM, a gente cola os valores, né? E a gente obtém o K na LTM. Tá? Essa aqui é a ideia. Então aqui, beleza, temos o fator de deformação K dos dois pontos na LTM, enquanto aqui a gente tem o fator de deformação K dos dois pontos na UTM. Né? Bom, o que falta para a gente resolver? Bom, primeiro a gente tem que ter a distância UTM e também a gente tem que ter a distância elipsoidal. Né? Tendo a distância UTM e o K da projeção UTM, a gente obtém a distância elipsoidal. Tendo a distância elipsoidal e o K da LTM, a gente obtém a distância LTM. O mesmo raciocínio, né? Só que no modo direto, outro no modo inverso. Então vamos lá, a gente tem que obter então a distância UTM, né, dos pontos. Então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos colocar as coordenadas este dos dois pontos aqui, tá? E depois vamos colocar a coordenada norte, né, desses dois pontos, para a gente obter pelo próprio Excel mesmo. E aí vamos colar aqui do ProGrid, né? Deixa eu minimizar aqui, para poder espiar o ProGrid. Tá? Vou jogar o ProGrid para cá. Aqui eu não precisa tanto aqui, né? Vamos trazer aqui que é o que interessa. Coordenadas leste e norte, tá? Com as casas decimais. Beleza. Então vamos lá para o primeiro ponto, coordenada este, 481.251,873. Para o segundo ponto, 481.487,778. Aqui está com duas casas decimais, mas enfim, não tem importância. Depois, coordenada norte. Então, 742.91,188, 742.7392,905. Tá? Centralizada aqui. Beleza, então quanto que vale a distância? Vamos botar aqui agora, né? Essa vai ser a distância UTM, né? Bom, a distância UTM vale raiz quadrada de, né? A diferença das coordenadas este ao quadrado, então a gente vai abrir um parênteses aqui e botar esse menos esse ao quadrado, mais a diferença das coordenadas norte ao quadrado, né? Então, abre um parênteses e coloca, né? Esse menos esse ao quadrado, né? E fecha parênteses, né? Parênteses da raiz. Então essa é a nossa distância UTM. Vamos formatar aqui para botar 3 casas decimais. Né? Então essa é a nossa distância UTM vinda pelo GNSS. Mas não é a distância UTM que a gente quer pelo GNSS, né? A gente quer a distância LTM pelo GNSS. Então, como é que a gente pode fazer? Bom, se eu tenho a distância UTM e se eu tenho o fator K, então eu posso trabalhar com a distância elipsoidal, né? Vamos lembrar aqui, ó, quanto valeria a minha distância elipsoidal? A distância elipsoidal vale a distância UTM dividido pelo fator K. Né? Distância UTM igual a distância elipsoidal vezes o fator K. Então, distância elipsoidal é igual a distância UTM dividido pelo fator K. Né? Bom, eu tenho dois fatores K, né? Um para cada ponto. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, que a gente vai botar a média, né, de ambos. Né? Então a gente vai pegar os dois Ks aqui e trabalhar com a média deles. Tá? E está aqui a nossa distância elipsoidal. Deixa eu formatar para 3 casas decimais. Tá? Então, distância UTM, vinda do GNSS, 235,911 metros. Distância elipsoidal, né, não vai ser igual, justamente pelo fator K, 236,005 metros. Né? Então, nesse caso, distância elipsoidal maior do que a distância UTM,
né, porque o nosso fator K aí, né, ele é menor que 1, né, então a distância foi reduzida, né. Então, a princípio aqui, tudo ok. Bom, vamos fazer o seguinte, então agora, vamos pegar aqui, copiar esse valor, vamos lá para a aba da LTM, né, vamos colar aqui, vou colar só o valor aqui, né, sem a fórmula. Beleza, essa é a nossa distância elipsoidal, né? A distância elipsoidal é a distância elipsoidal, né? Então ela não está nem UTM nem LTM, ela está lá no elipsoide em Sirgas 2000, né? O elipsoide GRS 80 do Sirgas, enfim. Bom, se eu tenho a distância elipsoidal e se eu tenho o fator K, eu tenho a distância TM, né? Nesse caso, a distância em LTM, né? É o mesmo raciocínio que a gente utilizou anteriormente. Então, quanto que vai valer a nossa distância LTM? Né? Vou centralizar aqui. Então, a nossa distância LTM vai valer o valor da nossa distância elipsoidal vezes o fator K. Temos dois fator K aqui, né? Um para cada ponto. Então, de novo, né? Vamos trabalhar então com a média de ambos, tá? Então, a média desses dois valores. E aí está a nossa distância LTM, vinda do GNSS, tá? 236,007, né? Metros arredondando aqui. Vamos trabalhar no nível do milímetro, tá? Então, 3 casas decimais. Então, 236,007. Bom, quanto que era a distância que a gente tinha pela base cartográfica do município? Então, vamos copiar aqui, ó, e vamos ver lá, né? 236,024. Né? Essa é a distância LTM pela base cartográfica do município. E essa 236,007 é a distância LTM pelo posicionamento GNSS, tá? Quanto que deu essa diferença? Vamos botar essa diferença já em milímetros, né? Então a gente vai fazer essa diferença das distâncias que estão em metros e a gente multiplica o resultado por 1000 para ter o resultado em milímetros, né? Vamos arredondar aqui o número de casas decimais, né? Vamos botar 0 mesmo. Então, 17 milímetros, tá? Então, arredondando, essa diferença é de 17 milímetros. Uma diferença pequena, né? Se a gente for pensar que tem o erro do GNSS, tem o erro da base cartográfica do município, então essa diferença foi de 17 milímetros, inferior a 2 centímetros. Então, pequeno, né? Dentro da precisão esperada ali, do posicionamento GNSS, né? Enfim, com a questão da centragem e tudo mais. Bem como dá para se dizer né, que a base cartográfica do município deve ser de qualidade, né? Enfim, porque está batendo ali, né, com o GNSS aí a um nível de poucos centímetros, né? Inferior a 2 centímetros, essa é a diferença. Então, essa é a diferença, né, entre a distância LTM da base cartográfica do município para a distância LTM vinda do GNSS, tá? Então, notem que a gente tem que fazer, né, as correções adequadas, né? Nesse caso aqui, o fator de deformação K, né, para poder comparar melancia com melancia, né? Então, LTM com LTM, né? O elipsoidal com elipsoidal, né? Ou se fosse o caso, o TM com o TM, né? O que a gente não pode fazer é comparar LTM de um com o TM de outro, né? E vice-versa. Vamos até ver, ó, por curiosidade, né? Vamos copiar aqui a nossa distância UTM e trazer para cá. Copiar, trazer o valor. Tá? 235,991.